Fala, seus pitaqueiros, sejam todos muito bem-vindos ao programa Rodada Futebol e Pitaco, o seu programa semanal de segunda e quinta-feira sobre o futebol brasileiro e internacional. Sou eu, João Paulo, o ADM desta bagaça, e tô com meu parceiro, irmão, camarada, Emanuel Mota, do Motas Esportes, o UFC. O cara é Muito brabo boa e noite para dá as todos. suas considerações iniciais. Vamos lá. Tava ansioso para esse programa de novo. Tô doido para falar de futebol com vocês, tá? Com esse meu companheiro aí, queridíssimo, escandaloso e pitaqueiro. E eu não gosto. Futebol para mim tem emoção e eu não gosto de falar de Tem futebol de terno toda a e razão. gravata, igual a galera lá da ESPN. Eu, claro que se fosse contratado, iria, usaria, mas eu não Ah, curto o estilo, tá? Tudo pelo dinheiro. Então é isso aí, vamos lá, vamos começar o nosso pequeno giro de notícias. Enquanto ainda não temos os principais campeonatos, temos nacionais, mas tem campeonato lá fora acontecendo, tem notícias importantes por aí, a gente vai tentar falar alguma coisa. Lembrando, esse não é um programa de notícia, não é um programa de informação, porque nós somos repórteres, então não somos obrigados a dar informação. Esse é um programa de pitaco, de dar opinião de futebol, beleza? aqui Então o vamos queijo vale lá, ouro. já vamos começar. Isso aí. Já vamos começar. Antes de mais nada, deixe seu like, ative o sininho de notificação, comenta no final do vídeo o que você achou, o que você acha que pode melhorar, dá essa moral pra gente, compartilha, joga nos grupos que você tiver, no Instagram, Telegram, tudo mais, tudo que tu tiver, compartilha a gente dessa moral e nos siga nas nossas redes sociais. Meu Instagram, @futebolpitaco, do Emanuel é @motorsports UFC, tá aqui. vai lá no Instagram e dá uma moral pra Pode gente, falar. valeu? Então vamos lá. Primeiro tópico do programa de hoje é esse aqui. Primeira segunda-feira de Dorival como técnico da seleção brasileira. Ele que se emocionou na entrevista coletiva, foi duro, falou, disse coisas importantes, coisas que deu bafafá, deu o que falar durante a semana, que provavelmente você já viu em todos os lugares. A gente não precisa ficar reforçando aqui. Mas ontem nós tivemos um show brasileiro, então esse tema vem a calhar. Dorival que vai se preparando para sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira no dia 1º de março, porque já tem duas datas definidas para duas partidas importantíssimas. Dia 23 de março contra a Inglaterra, no famoso estádio de Wembley, aquele estádio gigante, lindo, maravilhoso, famoso, e jogar, nossa, meu Deus, eu tenho até medo. Santiago Bernabéu contra a seleção da Espanha. Não é a seleção da Espanha que me dá medo, é a nossa seleção que tá jogando mal que me dá medo. Tá jogando mal, tá sem E o moral. lugar onde vai E é ser isso, o jogo também dá medo, né? exato, o estádio do Real Madrid. Então, Emanuel, o É o que você Maracanã da acha? Espanha, né? Isso aí. O que você acha dessa primeira segunda-feira? Como é que deve estar o coraçãozinho de Dorival Júnior? Bom, ele considera que para técnicos brasileiros isso é um sonho. É o auge da carreira de todo técnico brasileiro. Eu imagino que primeiro ele esteja se sentindo muito realizado, né? Muito realizado, numa ideia de que cheguei no meu objetivo final, né? Não que ele vai parar, né? Após treinar a seleção, mas com certeza essa sim é a máxima do técnico brasileiro. Diferente de técnicos estrangeiros, você escuta alguns técnicos portugueses, ingleses, espanhóis que não tem essa tanta afeição pela seleção. Então, assim, o Dorival, tendo isso no coração dele, com certeza ele está muito empolgado, assim, tá realizado. Ele deixou isso muito claro. Não, e essa notícia das datas definidas deve ter dado um friozinho na barriga dele, né? Primeiro jogo dele já é essa Com bomba. certeza. Mas ele chegou E sabendo que os próximos eventos da seleção seriam contra já essas seriam nesse seleções nível, aí, né? espanhola e inglesa. Então, como eu falei, né? Reforçando, o medo não é em si as seleções que vamos enfrentar. Porque o Brasil sempre vai ser favorito Mas o contra momento. qualquer um, pela história. O problema é o nosso momento. Estaremos sem o nosso principal jogador, o Neymar, que pode-se dizer que ele não seja o melhor jogador brasileiro no momento? Pode-se dizer. Mas ele é o principal jogador do time, é a referência técnica do time. Até dos próprios jogadores estaremos sem ele. Não tem como fugir disso, Sim. né?
Você pode achar o que for do Neymar, mas não tem como fugir de que o Neymar é referência técnica do time, referência dos atletas, e não tem o que dizer, tá? E o que pesa muito é realmente o momento da seleção. A gente vem de 6 partidas de eliminatória, onde ganhamos duas, né, as 2 primeiras do Diniz, empatamos 2 e perdemos 2. Uma Então, curiosidade jogos... aqui, um visual mais catastrófico dessa passagem do Diniz, né? A gente vê que desses 6 Olha o jogos, vendaval. a seleção teve Choveu uma no Rio pra curva. caramba, né, noite passada, e ele vem jogar um vendaval aqui no nosso Pois programa. é, Vai. vamos lá. Nesses 6 jogos que a seleção teve, ela teve uma curva de catástrofe assim, muito acentuada, né? Venceu o primeiro jogo contra a Bolívia, não? 5-1, né? Isso, lá em Belém. Isso. Jogando bem, mas assim, contra a Bolívia, o mínimo que você tem que fazer é dominar a partida, né? Mas a partida seguinte foi contra o Peru e foi uma partida sofrida, horrível de assistir. O jogo foi uma tortura, sabe? E o gol foi de cabeça de um zagueiro numa cobrança de escanteio. Então ali o Brasil já começou a dar sinais de que a gente deveria se preocupar. E depois, se eu não me engano, foi contra a Venezuela, né? Isso, Venezuela, lá em Cuiabá. Pois é. Foi empate esse jogo, não? Empate. O Brasil vinha Empate de em 1 uma a 1. vitória, agora empata contra a Venezuela. E Isso, depois empate 1 joga a 1. contra o Uruguai. E perde. Deixando muito claro também, a partida contra a Venezuela joga pior do que contra a seleção peruana. E aí joga pior Exato. ainda contra o Uruguai e perde miseravelmente 2-0, né, o Uruguai. E depois vai jogar contra a Colômbia e empata contra a Colômbia, perde contra a Colômbia. Perde, não, então, desculpa, né, não foram 2 empates. São 3 derrotas. 3 derrotas. Perdeu para o Perde Uruguai, contra a perdemos para a Colômbia Colômbia e perdemos para a Argentina no Maracanã. e a derrota Então, para a momento Argentina, a terrível. seleção do primeiro jogo até o último só decaiu, só jogou mal. Impressionante. Cada dia pior. E vários feitos Cada dia históricos pior. negativos também. Só que, por exemplo, o que a gente vinha comentando antes de começar o programa, que de como perde, né? Qual que a gente prefere? O melhor dos mundos é jogar, principalmente esses 2 amistosos, jogar bem e vencer. O Brasil, no último jogo contra a Argentina, jogou menos pior, né? Para não cair no risco de dizer que jogou bem. Mas foi bem. Eu acho que até no primeiro tempo foi até bem. Só que no resumo da obra foi menos pior, porque o segundo tempo ficou muito abaixo. O Brasil foi relativamente bem, menos pior do que as partidas anteriores, só que perdeu também. E aí o que fica não é a partida que foi boa, que não foi ruim, que demonstrou uma evolução. Foi o resultado que foi ruim. Então, Com o que certeza. a gente prefere? Como é que a gente quer que o Brasil chegue para enfrentar a Inglaterra e a Espanha? A gente quer um Brasil que jogue bem, mas perca, mas possa perder? Ou a gente prefere a vitória a qualquer custo, independente do resultado? Eu tenho a Para a seleção tendência, brasileira, isso é muito perigoso. isso aí, eu tenho a tendência a preferir ganhar, independente da forma que jogue. Eu tenho, nesse caso, né? Eu prefiro a vitória. Eu prefiro, porque a vitória tem mais poder do que uma partida boa. Só que o melhor dos mundos é uma partida boa acompanhada de uma vitória. Então, se o Eu Brasil acho empatar que jogando quando bem, você. já tá bom. Aham. Eu acho que quando você coloca a camisa da seleção brasileira contra qualquer outra seleção, você não pode submeter ao risco de fazer uma partida pequena de baixo rendimento, né? Eu acho que para a camisa mais importante da história do futebol tem que apresentar um bom futebol, né? Por mais que Isso é perca, verdade. mas é importantíssimo deixar uma mensagem em campo, uma mensagem de bom futebol, de competitividade, sabe? De poder, né? Que é isso que tem que representar o escudo da Até, CBF, né? até porque aquelas 5 estrelas em cima do escudo da CBF demonstra muito poder, né? Demonstra que temos uma Sim, história sim, gigante e que somos o maior. O que tem mais depois de nós tem 4. Então, nós somos os exatamente. únicos com 5. E 4 longe de ganhar a quinta também, tá? Porque a Itália tem 4, mas não foi nas últimas 2 Copas. Então, tá longe. Exatamente. E é algo a se dizer. Então, vamos lá.
Dorival, acalma teu coração, pensa direitinho. E. Cara, então, a gente vai voltar. A gente vai falar do Dorival mais um pouquinho, porque a gente vai agora para o nosso resumo da Europa, do final de semana, das ligas. A gente vai falar um pouquinho do Girona, do Bayer Leverkusen, com o nosso cara que acompanha o futebol europeu, que é o Emanuel. Eu não consigo acompanhar, mas ele consegue. Então, ele vai comentar um pouquinho pra gente o que ele tem visto de diferente no futebol europeu. Ele tem 4 pontos aí a se destacar. 4 não, 3 a se destacar, que é o Girona, o Bayer Leverkusen e o Manchester United. Que são 3 pontos que estão intrigando o nosso querido Emanuel. Por que eu gosto tanto de falar de Leverkusen e de Girona, né? Por causa... Eu sou tendencioso a gostar de inovação. Né? Eu gosto muito de ver um futebol diferente, um futebol bonito e propositivo. A gente gosta de um jogo pra frente, um jogo ofensivo e, assim, essas equipes, Leverkusen e Girona, estão fazendo isso muito bem, né? E é muita inovação, né? A equipe do Xabi Alonso, né, o Leverkusen, eles apresentam um esquema de jogo que você não tinha visto até ali, né? Assume riscos, né? Você coloca alas para atuar muito acentuados, muito como ponto, né? Entrando muito na área, jogando com 3 zagueiros armadores, né? Mas que todo time se compromete com esse esquema. Parece que vai dar muito mais o que falar, porque o Leverkusen ainda é o líder da Bundesliga, uma sequência de vitórias impressionante. E Você Girona sabe é a a quantos mesma pontos coisa, ele tá tá nesse mesmo esquema. do. Você sabe a quantos pontos o Leverkusen tá do Bayern de Munique? Não, agora me foge da memória. Quer Eu ver? lembro do empate muito bem empatado do Girona com o Bayern de Munique, que deu um Não, choque de o autoridade ali Leverkusen e nesse Bayern de time. Munique, né? É, Você falou Girona. Mas continua. Continua que eu vou procurar aqui no Google. Eu vou procurar aqui no Google quanto tá. Continua falando. E aí, bom, já que eu falei de Girona, deixa eu adiantar então. O Girona tá fazendo essa mesmíssima coisa, é a sensação de La Liga, né? Tá ali dando choque de autoridade em time grande. Foi jogar com o Atlético de Madrid, venceu por 4-3. Foi uma partida impressionante, eletrizante, assim, o jogo não parava um minuto e o Girona não abaixava a cabeça de jeito nenhum, né, para a impositividade que tinha o Atlético de Madrid. Ainda nesse esquema, né, fazendo muito, usando alas como ponta, né, a diferença é que o Girona tem ali meias atacantes que entram muito na área, né, para agredir. E isso é um esquema que a gente não tinha visto até então, né, e está se sustentando, né. O Girona tá segurando a barra, tá conseguindo manter a pontuação alta, está conseguindo manter a sequência de vitórias, o Leverkusen também. São times que até então não eram tão grandes, não tinham um nome, né, nas suas ligas e estão dando o que falar. Diferentemente de Manchester United, que aí assim é um extremo oposto, né, Então, nesse antes de você entrar no quesito. Manchester, te falar, a pontuação do Leverkusen é de 45 e o Munique 41 pontos. São 4 pontos de Exatamente. diferença. Ou Então, seja, isso o aí, é um Bayern tem que pouco ganhar líder isolado, 2 né? seguidas e o Leverkusen perder 2 seguidas. Assim, a grosso modo, para perder a liderança. Pois Com é. quantas E rodadas? a distância do Girona para o Atlético de Madrid é grande também. O Girona ele é co-líder com o Real Madrid, né? Tem a mesma pontuação do Real Isso Madrid. aí. Isso aí. Isso aí. Bom, o caso Só que o do Leverkusen tem Manchester uma United. partida a mais também. O Manchester United é o caso de times grandes, né? Que tem nome, que tem camisa pesada, mas que se apequenam diante de times menores, né? E se fazem completamente inexistentes na frente de grandes adversários, né? E aí, falando do Manchester United, é uma é um desprazer imenso assistir esse time jogar. O time não tem proposta nenhuma de jogo. Ten Hag destroçou o futebol do Manchester United. Não consegue É, pare... fazer nada em campo. Não tem é parecido ofensividade com o e se time que a gente viu defende jogar mal. ontem? Parece com Sim, o time que a gente viu jogar muito ontem? parecido. É outro caso desse também. Outro caso desse também. Só que é ficar Ai, chutando bola caraca. para atacante pegar lá na frente e aí assim não consegue criar jogada nenhuma, não tem um pingo de criatividade e acaba perdendo partidas que, na teoria, deveriam ser fáceis, né, contra times muito menores. E também é o caso do Chelsea, né? O Chelsea vem fazendo jogos mornos, vem fazendo jogos
que você não tem gosto de assistir, né? É impressionante como que esses times se comprometeram a jogar um futebol completamente mal jogado e que não traz resultado nenhum também. E como que o dinheiro não vale nada, né? Porque gastou dinheiro. Thiago Silva deu uma entrevista no passado falando que chegou um determinado tempo, época do ano, que não tinha mais espaço no vestiário. Tinha mais jogadores do que aqueles armáriozinhos de vestiário lá no Stamford Bridge. Então, Impressionante. tava difícil. Dinheiro não faz futebol. O Flamengo foi uma prova Exatamente. disso no ano passado também. Exatamente. E falando de Flamengo, a gente chegou nessa Eurotour aí. Ah, e outra coisa interessante. Você falou do Manchester United e o Tottenham. O Richarlison chegou à marca de 6 gols nos últimos 6 jogos. Ele que no final do ano passado Grande parou, retorno. ficou 2 ou 3 semanas parado, fez uma cirurgia que, tirando o problema pessoal que ele tá tendo, que não foi divulgado, mas a notícia do Fui Clear no programa 3 na área foi de que ele tá com um problema pessoal também, acontecendo na família, problema pesado, grave. Ele e ele também tinha uma lesão que ele decidiu parar e tratar para poder, que ele percebeu que estava acabando influenciando diretamente no rendimento dele e tal, e ele parou, tratou, fez a cirurgia e voltou muito bem. 6 gols nos últimos 6 jogos. Eu não sei, isso aí é independente do resultado que o Tottenham esteja apresentando no campeonato, tudo mais, de como foi as Mas é a partidas, atuação o individual do desempenho, Richarlison, isso aí, né? isso aí. O desempenho individual dele mostra que ele tá diferente. É um jogador diferente. O jogador que não vinha fazendo gols, Sim. agora fazer Ele tinha essa. começado terapia, não é? Isso aí. Começou terapia, fez sessão E assim, é psicológica e ruim a tudo gente mais. colocar, né, o bom resultado da terapia sendo justificado pela bola estar entrando no gol, né? Pelo Richarlison estar conseguindo fazer boas Bom partidas. Não é ponto. bom a gente colocar assim, a terapia funcionou porque ele está fazendo gol. Não. Mas não dá para negar que pode ser uma consequência, né? Tá Sim. voltando com Sim, é mais porque moral para os jogos. a mente influencia diretamente no seu desempenho. Então, você estando bem, Certamente. você provavelmente vai conseguir desempenhar melhor, né? Tá com a mente mais livre. Vide o Scarpa. O Perfeito. Scarpa provavelmente se deu muito mal no Nottingham e no Olympiacos. Olympiacos que ele tava, por conta do problema de cabeça que ele tá, com os problemas financeiros que ele teve, do golpe que ele sofreu. Muito por isso, porque bola Sim. ele tem para jogar. Prejudicou Não é muito a torcida. só. Então influencia diretamente. E outros jogadores, quando caem muito do seu rendimento, provavelmente cabeça. Por exemplo, o time do Botafogo ano passado provavelmente foi cabeça. Ocupa não tanto Com certeza taticamente nem foi, não tem outra tecnicamente. justificativa. A maior Isso aí, foi só a cabeça. Quando você perde o domínio mental, a confiança de executar aquilo, você começa a cair o rendimento. E É, falando, eu acho que a e prova concreta disso foi o jogo do Botafogo contra o Palmeiras, né? O Botafogo tinha muito 3-0 cabeça. no placar e a cabeça dos jogadores comprometeu completamente o resultado do jogo, né? Tanto pro lado do Botafogo quanto pro lado do Exatamente. Palmeiras. O mental do Palmeiras também influenciou naquela virada. Então, A gente não pode falando de esquecer de falar do mental, clássico de ontem. isso aí, a gente vai chegar no clássico. A gente vai chegar no clássico, que também tem muita questão mental no clássico ontem. Também. Então, Ah, nossa. falando, vamos continuar nessa Eurotour. Vamos falar da Eurotour do Flamengo, que ontem os dirigentes rubro-negros embarcaram rumo à Europa. Vão primeiro na Não Espanha, é só a atrás gente que do tá se Luiz aventurando Henrique. pela Europa, não. Exato. Pô, os caras estão indo lá. E uma coisa que, É. após a entrevista do Felipe Luiz no Charla Podcast, que ele falou que o fato deles terem ido lá atrás dele ajudou muito, contrasta com o fato que aconteceu no passado deles terem ido atrás do Jorge Jesus e arrumado confusão em Portugal, né? Então, ajuda, mas também atrapalha, depende de como você trabalhar, de como você agir nos bastidores. E É. o que a gente espera é que o Flamengo consiga repatriar esses jogadores que vão só ajudar o nosso futebol brasileiro. O Vinha, que é um dos principais, dos alvos do Flamengo nessa viagem, e o Luiz Henrique, que perdeu espaço, né? Fez uma boa primeira temporada, mas perdeu espaço e o time dele quer comprar um outro jogador estrangeiro e na La Liga você tem um limite de estrangeiros. Então eles precisam abrir espaço e por isso vão negociar o Luiz Henrique. Então tomara que eles Sim. consigam e reforcem, né? Só que isso é uma outra demonstração de dinheiro, de que dinheiro não adianta nada, porque dinheiro o Flamengo gastou ano passado e não ganhou nada, né? Então se você... E o Flamengo
na posição do Vinha, o Flamengo precisa. Na do Luiz Henrique, eu não acredito que precise do Luiz Henrique. Eu questiono muito essas sondagens do Flamengo, viu? Eu tenho dúvidas também, porque eu acho Questiono que tem muito. muita influência de empresário, porque o Flamengo não precisa de um ponta-direita mais. Não tá Não, o necessitado. Flamengo não precisa de meio campo. O Flamengo não precisa. É, Do meio acho pra que, frente, o Flamengo não precisa de ninguém. eu acho que um volante. Eu traria mais um volante. Então, Ou só que aí daria a mais gente um. consegue Ou ali definiria, ou definiria dar meio oportunidade para alguém com da dois base. meios pra encher, né? Esse meio campo. É. Porque ano passado ficou faltando. Porque o Flamengo foi atrás do Evander, né? É, Acho que tá jogando na MLS do Portland. MLS. MLS. Ele não tem necessidade nenhuma de você contratar um jogador como ele. Não demérito do Evander, mas porque já tem gente para suprir as necessidades que ele iria suprir aqui no Flamengo já. Entendeu? É, Agora, o Flamengo tem precisando um de Alan que lateral, gastou 40. precisando de zagueiro, tá andando atrás de meio atacante. Pô. É. E acho que o Luiz Henrique. E eu acho que mais a posição atrás do Luiz Henrique é para tirar ele de outro time, né? Tirar ele do Corinthians, do próprio Bahia, que tentou Pois é, mas o também, Flamengo não pode se foi preocupar atrás. com isso e deixar de lado a necessidade que tá carente, né? De lateral, de zagueiro, É. né? E uma outra Isso coisa é também muito que foi dita complicado. essa semana na entrevista lá coletiva que teve, que o Bruno Spiller falou que muitos jogadores não querem vir pro Flamengo com medo da competitividade Ele do disse elenco, que muitos jogadores correram, né? né, de jogar no Correram Flamengo disso. porque sabiam que a disputa pela posição ia ser complicada, né? Isso aí, por exemplo, eu entendo os atletas que negaram, mas acho que seria um desafio tanto os atletas que quiserem se provar. Que com Claro. certeza vai ser um grupo extremamente competitivo e que vai ganhar títulos. Em algum momento o Pensando, time eu vai até voltar a ganhar prefiro que título. o Flamengo não contrate jogador com esse tipo de mentalidade, porque ele já mostrou que ele não vai servir pra É nada no fraco. clube. Ele se Isso aí. É um apequenou, jogador né, com. pro clube e o Isso aí. Flamengo não Ele tem não que gosta contratar de jogador disputar a assim. posição. Ele não confia nele. É, Ou esse cara, ou ele é muito realista e entende que o Flamengo foi atrás dele por causa de um hype, por causa de um empresário, ou esse cara tem medo. Então, sim, de duas uma. E essas duas opções não dão nível de jogador para um time que quer brigar lá em cima, como o Flamengo. Né? de Então vamos jeito lá. nenhum. Falando agora mais da Europa, principalmente de uma coisa maravilhosa que aconteceu ontem. Eu, de Que criança, orgulho, viu, gostava mais do Barcelona do que do Real Madrid. Por causa do Ronaldinho e tal. Eu lembro muito pouco do Ronaldo no Real Madrid, jogava com ele no videogame. Tinha um carinho pelo Real Madrid por causa do Ronaldo, do Roberto Carlos e tal. Saíram esses caras, ficaram o Marcelo lá, o Robinho viu um pouco. Mas só que o Barcelona logo depois trouxe o Neymar. Então aí continuou, aumentou mais ainda o meu carinho pelo Barcelona. E eu achava muito chato o estilo de jogo do Pep Guardiola. Só que era muito eficiente o estilo de jogo do Pep Guardiola. Ganhava e encantou o mundo. Muito do futebol que a sim. gente vê hoje tem muito a ver com aquele time do Pep Guardiola. Tanto para Com certeza. atacar, né, quanto para defender. Como para criar, quanto para destruir. Por exemplo, também tem o que foi feito pelo Bayern de Munique para eliminar aquele time na Champions League. A forma Sim, tem como o José o Mourinho que Bayern parou o Guardiola de alguma maneira. também, em alguns jogos, muito pouco, né? Naquela época ele só tomava cacetada com o Real Madrid, mas Sim, o treinador, acho que foi o Ancelotti no Bayern de Munique, ou foi um outro treinador lá que ganhou do Barcelona, os dois jogos, ganhou do Barcelona os dois jogos, né, dentro e fora de casa, que anulou Messi, anulou o Barcelona inteiro no auge do time. Ainda sem o Neymar, mas era um auge daquele time. Ele jogava muito. impressionante. E aí, ontem, e agora, ultimamente, eu voltei a torcer pro Real Madrid por causa do Vini Júnior. E não tem brasileiro mais no Barcelona, então agora tem o Vitor Roque, mas não tinha. E eu não gosto do Araújo, já digo isso a partir de agora. Não gosto do Araújo de muito tempo. Beleza? Vamos lá, vamos falar do El Clássico das Arábias. Show brasileiro, desde o princípio do jogo. O que você achou da partida? Antes de a gente detalhar a partida brasileira. Vamos falar da partida no geral. O que Primeiramente, você achou do jogo? Achou um jogo bom, interessante? Ou você achou um jogo de um time só? hum,
Primeiramente, eu tenho que contestar a Supercopa da Espanha ter sido disputada na Arábia. Isso é uma piada. E Polêmica na tela, já separa o vai corte. acontecer. Calma aí. Vamos lá. Vou dar uma de João Kleber agora. Para tudo. Você que tá assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E esse vídeo agora, esse corte do Emanuel, vai vai virar corte no nosso canal. Que eu quero ver o comentário de vocês, especialmente nessa fala dele. Vamos lá. Eu digo e repito. Supercopa da Espanha ter sido disputada na Arábia Saudita é uma piada pro futebol. É ridículo. Ridículo. E cada vez mais a gente vê empresário engravatado fazendo o futebol acontecer do jeito que eles querem. Tá? Afasta o torcedor espanhol do seu time e, de certa maneira, compromete o funcionamento do jogo. Logística Meu fica irmão, difícil, fica ruim. Né? meu Supercopa da irmão, Espanha tem que ser disputada na Espanha. meu irmão, o Barcelona tá devendo até o último fio de cabelo, fi. Qualquer dinheiro que entrar, É eles querem. difícil, não é? É difícil, né? Pois é. Mas aí, assim, a gente não pode querer ficar justificando com esse critério porque a culpa é do Barcelona. A crise de gestão foi do Barcelona. O futebol, o campeonato, o espetáculo e a torcida do Barcelona não tem nada com isso. Eles queriam assistir o jogo mais perto de casa, com certeza. Só tinha árabe assistindo o jogo, isso é ridículo. O Toni Então, mas Kroos entrou irmão, para jogar na semifinal do Real Madrid e foi vaiado pelos árabes porque ele criticou a forma com que o país funciona. e na final, mesma coisa. O jogo Foi inteiro. criticado Toda vez que ele pelos pegava na torcedores que bola. estavam vestindo camisa do Real Madrid. Isso é uma piada, isso é ridículo. Então, agora eu vou dizer. Já que você tocou nesse assunto, eu vou também dizer minha opinião. Eu sou um cara extremamente capitalista e acho que o dinheiro deve ter o seu valor. Então, pagou mais, leva, filho. Não tem jeito, as contas Sim, têm que ser sim. pagas. O Real Madrid conseguiu aquela reforma lá no Santiago Bernabéu com que como? Dinheiro, filho. Dinheiro. E é Claro. negociando com esses caras. E o dinheiro tá lá, eles vão querer tudo. Eu acho que Sim. a Supercopa da Espanha é um torneio com tão pouco clamor, que você vê pela comemoração dos atletas, né? Eles comemoraram Sim, a Copa do Rei pouco, faz né? mais Perto barulho, de né? outros campeonatos. Exato. Os espanhóis. Que vale a pena você tirar ela do seu centro, da sua casa, e levar para um outro lugar para fazer uma graninha, aumentar, valorizar as marcas. Eu acho que, por exemplo, a Sim, Supercopa do Brasil, que vai ser disputada no Mineirão, poderia ser em Miami, em Orlando. Você não vai tirar o torcedor, porque lá tem muito brasileiro. Lá em Orlando, o tem que muito mais tem brasileiro. tem mais brasileiro do que americano em Orlando. Então, Sim, só você que isso consegue a gente tem que também. pensar no seguinte. Por exemplo, se fosse comigo aqui, se o Flamengo vai jogar a Supercopa do Brasil em algum lugar fora do Brasil, porque o time adversário com que o Flamengo vai jogar tá com pouco dinheiro, né? Então ele tem que conseguir um bom contrato, ele tem que conseguir um dinheirinho a mais. Então lá em Miami, por exemplo, ia fazer mais dinheiro. Eu ia ficar puto da vida, porque o torcedor do Flamengo, em sua maioria, ele tá no Brasil. O torcedor Tá, mas a do maioria do Barcelona, em torcedor. sua maioria, tá na Espanha. Mas a maioria do torcedor do Flamengo, a maioria do torcedor do Barcelona vai no jogo? É a Claro minoria que que vai vai, no jogo, lógico que que vai. vai no São jogo. as Não, maiores torcidas dos seus países. não, mas é 1% da torcida só que consegue ir nos estádios. Entendeu? O resto Outro já problema é do assiste. clube. O resto já assiste pela televisão. Não é problema do clube, não. É Mas problema esse é de o que no estádio. afastamento que o clube É tem com o problema que o povo. estádio não. Os estádios não têm capacidade. Por exemplo, o Maracanã não consegue fazer um estádio para 40 milhões de pessoas. Não se consegue fazer o estádio para não sei tantos milhões de torcedores do Barcelona, torcedores do Real Madrid. Então, nunca vai ser a maior parte vai ir no estádio. Por exemplo, Sim, do Flamengo mesmo, mas a te maior digo uma parte. Eu coisa: não vou no pro Maracanã com espetáculo frequência. faria muito mais diferença. Faria muito mais diferença pro espetáculo se fosse uma final, por exemplo, de 2 jogos com diferença de mandante na Não, Espanha. não, beleza. Aí já tem um outro ponto. Eu acho que desportivamente, quando tem duas partidas, jogos de ida e volta, você vende para um lugar que não é o lugar de nenhum dos dois times, eu já acho que o esporte perde. Que aí perde o fator Claro, casa e tal, que define o jogo, né? De certo modo. Mas em jogos únicos, em jogos de campo neutro,
eu acho que vale a pena você levar para outro lugar. Por exemplo, aquela final entre River e Boca Juniors, se fosse um jogo único e jogasse direto para o Santiago Bernabéu, teria sido maravilhoso. Já teria sido maravilhoso de cara. Mesmo com dificuldade dos torcedores argentinos de irem lá para a Espanha. Porque é um jogo único, é campo neutro, é campo neutro. Então, você já tem essa questão de sair da casa de um dos dois. Você já não vai ter tanto fator casa em jogo único. Sim. Então, Só que, por exemplo, nesse eu acho caso, eu que, sou a de certa favor. forma, Mas né, em caso de jogo ida e olhando por um volta, certo lado, você leva o futebol sul-americano, por exemplo, para fora para ele ter mais se visibilidade amplia a em marca. lugares que já tem muita visibilidade, né? Mas você afasta Exatamente. o E, torcedor, infelizmente. por exemplo, o futebol brasileiro não tem público para a Arábia. Não tem público para a Arábia. Mas tem público para Rolando. Tem público para Miami, por exemplo. Sim. Né? Então, vídeo Flamengo já foi jogar lá, vai jogar lá de novo. A Florida Cup. Vídeo Orlando que só tem latino, muito brasileiro. É. Então, tem caminho e amplia a marca, todo mundo ganha com isso. Né? Então, acho que Sim. Palmeiras e São Paulo, por exemplo, jogando em Orlando, o estádio encheria. Teria muita gente. Mas encheria de torcedores brasileiros que moram em Orlando, isso que tu quer dizer? Isso aí, também. E mesmo que fosse Entendi. torcedores estrangeiros, mas encheria, valorizaria a Entendi. marca. Aí você fala, mas e os torcedores brasileiros? Não, a CBF, que é detentor dos direitos, vou vender para todas as emissoras. Quem quiser comprar, vai poder comprar. Eu não vou priorizar, por exemplo, a Globo, que vai passar esse jogo só no pay-per-view e nem todo mundo vai assistir. Vou priorizar que todas as empresas que quiserem comprar, comprem, para que o máximo de pessoas brasileiras que estejam no Brasil ou que estejam em qualquer outro lugar do mundo possam assistir essa partida. E aí sim eu consigo trazer todo mundo pro jogo também. Porque se eu fizer um jogo aqui, igual vai ser no Mineirão, e só uma emissora transmite, se ela transmitir em canal fechado, a maioria da torcida já não vai conseguir assistir. Sim, Entende? Você porque já a tá que vai pro estádio excluindo não é a maioria. isso aí. Então, mas vamos lá, vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. E o jogo? O que você achou? Fala pra mim. Vamos lá, bola jogada. Bola jogada foi do Real Madrid. Real Madrid não jogou contra ninguém ontem, tá? Real Madrid jogou sozinho. É impressionante como que o Barcelona ele não tem uma filosofia de jogo, o Barcelona não tem uma proposta, não tem uma identidade, sabe? Os jogadores jogam, parece que não acreditam no que eles estão fazendo, sabe? Eles jogam com a cabeça baixa contra qualquer um, né? Tem que deixar muito claro aqui uma coisa: o Barcelona tá vivo na Copa do Rei, tá? Isso tem post no Instagram, @motorsportufc. O Barcelona tá vivo na Copa do Rei porque jogou contra o Barbastro, colocando jogadores titulares, tá? Barbastro joga na quarta divisão da Espanha e venceu por 3-2 do Barbastro, sofrendo o Porra, jogo inteiro, tá? tá Então, louco. de novo, o Barbastro joga na quarta divisão do futebol espanhol. Você sendo o Barcelona, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E ontem, é aquilo que eu tinha falado a respeito de Manchester United e de Chelsea, né? Times grandes, mas que se apequenam diante de times menores e se fazem inexistentes diante de grandes adversários. Ontem o Barcelona não jogou. E assim, até podendo falar um pouco do momento que o Barcelona teve, né, do golaço do Lewandowski, que foi uma bola apostada dele, né? A bola chegou na frente do gol, Bola tinha que difícil. fazer, e o Barcelona não ia conseguir fazer nada se ele escolhe tocar para alguém, então ele tinha que chutar pro gol. Golaço, tá? Bola. Eu acho que foi o Pegou gol em mais bonito cheio, do pegou jogo. na veia. Foi lindo, Bem. foi lindo. O Barcelona vive um bom Caraca, eu tô momento vendo até ali, aqui. aquele gol Eu do tô vendo Felipe aqui o Neto. Barcelona na La Liga tá atrás do Atlético de Bilbao. Pois é, tá triste a Tem, situação do tem um jogo Barcelona a na La menos, Liga. beleza. Tem um jogo a menos, mas tá atrás do Bilbao. Sim, mas agora começa a pegar fogo pro Barcelona essa temporada. Porque os títulos começam a vir ou não vir, né? E isso começa a fazer barulho, né? E assim, o Eles Barcelona tá estão na vivendo aquele Europa. Eles momento estão até na se Na Champions ainda? estão na Champions, o jogo do Barcelona vai ser contra o Napoli. O Barcelona tá. O Napoli ainda é o Napoli que jogou ano passado e encantou muita gente? Sim, tá Ou já fazendo bons desfez? jogos. Tá fazendo bons jogos. Tá. Aí, então a vaca. Aí a vaca foi pro México, corre de tudo. O Barcelona tá enrolado. Tá enrolado. A questão é Pô. que
o Vinícius Júnior sofre um pênalti, que eu acho que é questionável aquele pênalti, foi muito interpretativo. O Barcelona estava melhor naquele momento, mas ele converteu, não perdoou. E a gente pode concluir também outra coisa que é lamentável, assim, o Barcelona só cresceu para cima do Real Madrid porque deu para ver que o Real Madrid estava guiando o ritmo do jogo, sabe? Tava monitorando o resultado. Ele falou, vamos deixar eles dar um susto na gente aqui, a gente segura um pouco mais aqui atrás, vamos controlar o ritmo de jogo. Porque você via ali, Bellingham passeou no meio campo do Barcelona, né? Ficou completamente solto. E Vinícius Júnior ali, a tática do Xavi foi colocar um jogador ali para marcar o Vinícius Júnior. Fraco. O Vinícius Júnior ficava no bolso dele, mas ontem não foi o caso, porque a tática do Real Madrid foi a seguinte: ao invés de dar a bola para o Vinícius Júnior correr com ela, ontem o Vinícius Júnior correu para receber. E aquela Tá no marcação vazio. alta do Barcelona, Vinícius Júnior em posição legal, deu 3 passos para trás, ninguém segura mais. Só dá para rezar um Pai Nosso quando o Vinícius Júnior começa a correr e tá na cara do gol. E foi o que aconteceu ontem muitas vezes. Não só ele, como o Rodrigo também. O Rodrigo fez uma bela partida, sabe? Uma visão de jogo muito boa. O Rodrigo é sensacional. E assim, o jogo de ontem foi só um exemplo muito mais claro do que vem sendo o Barcelona, né? O Xavi está sofrendo muita pressão e eu acho que a única coisa que vai manter ele no Barcelona é a história que ele tem no clube, o respeito que a diretoria tem por ele, né? Que lá eles não têm essa tradição que nós brasileiros temos de contrato técnico hoje. Se amanhã ele perder uma final de mundial tendo chegado antes, a gente demite ele, né? Então, tá tendo essa situação pro time catalão. Vamos ver o que eles vão fazer a partir daqui. Que ainda tem Cara, na moral, eles ainda podem pegar o Real Madrid de novo, né? Só isso. podem pegar o Real Madrid de novo. Numa outra final e tomar um outro cacete. Que eu acho que mais provável acontecer. Se não tiver uma virada de chave. Piadinha aí, tá ok? O Barcelona não arruma nada esse ano, porque, cara, é um futebol muito chato do Barcelona. Muito chato, chato. Toca, e não avança, não avança. Eu acho até que se o Rafinha Bayer tivesse... Leverkusen e Girona só funcionam porque eles fazem tudo aquilo rápido. As E armações pra de cima, jogo né? de Bayer Leverkusen e Girona são rápidas, toques rápidos. E eu O Barcelona peca em tocar devagar, jogar devagar, sabe? Fica uma oh, eternidade para decidir suas jogadas e tem uma roubada o tempo todo. muito Ou não lento. conclui a jogada, não chuta, não toca, não faz nada. Eu tenho uma teoria sobre futebol, que a cada dia ela é mais comprovada, e você agora que está assistindo, você, Emanuel, eu vou partilhar com vocês vão poder perceber. O time que não define jogadas, ele só toma na cabeça. O time, o jogador, precisa definir jogada. Porque se você não definir, o adversário vai te roubar a bola, e você, estando no campo de ataque, você vai, até você girar e correr para trás, e quem corre para trás corre sempre errado. No futebol tem essa máxima. Quem corre para trás corre errado, né? Você já está atrás do adversário, você já está atrasado. E aí você vai e tem mais espaço num jogo hoje em dia. Tem muito menos espaço, cada dia menos espaço, porque os caras estão cada vez mais fortes, mais rápidos, melhores taticamente. Quanto mais espaço você conseguir, e foi o que o Real Madrid conseguiu ontem, para mim, muita inteligência do Ancelotti, ele conseguiu ter espaço para os seus dois atacantes muito rápidos atacar. E Sobrando. essa bola no espaço que o Emanuel falou, é claro isso. Porque o Real Madrid roubava a bola, dava no espaço, não dava em cima dos caras, porque se dá em cima do cara, até a bola chegar, o cara dominar, ou dar o tapa, dá tempo de mais gente chegar. Mas se você dá no espaço para dois jogadores de velocidade, até eles girarem, já era. E se o zagueiro tomar uma decisão errada, igual o marcador do Vinícius Júnior tomou no primeiro gol, que ele foi dar um passe na direção do Vini Júnior para diminuir o espaço do domínio do Vini Júnior e cortar possivelmente o passe, ele abriu espaço nas costas dele, onde o Bellingham botou a bola e o Vini Júnior só teve o trabalho de driblar o goleiro e sem ninguém empurrou para a rede. E o do Rodrigo foi a mesma coisa, a bola do Carvajal no movimento atrás do marcador. Então,
quando você tem espaço para jogar com jogadores rápidos e inteligentes como os dois, você vai sofrer. Você vai sofrer. E por quê? Porque você não definiu, você não teve velocidade e nem a tranquilidade de conseguir permanecer com a bola para não dar a bola para o adversário. É mais inteligente você pegar a bola e definir, agredir o seu adversário, do que você pegar a bola e ficar rodando para um lado precisando do resultado. E o Barcelona precisava do Você parar resultado pra pensar, desde o início do jogo. pro espetáculo é melhor que você sempre conclua as jogadas. Pro espetáculo, pra quem tá vendo o jogo, sabe? Eu sinto Para uma quem tá frustração pagando, né? Que é imensa a Arábia. vendo o Barcelona e o Manchester United jogar por causa disso. Nada acontece quando eles estão com a bola no pé. E isso é Chato, frustrante. chato, Isso é chato. frustrante. Ainda mais pra essa Me- geração que tá. Assim, a nossa geração agora, a gente quer as coisas mais rápidas. A gente quer as coisas acontecendo, sabe? O jogo tá E mais rápido, Barcelona né? e Manchester United, não, o jogo não acontece, sabe? E o Barcelona toca devagar. Toca devagar, joga feio e não faz nada. Não toca, não finaliza, só chega na área e perde a bola. Isso é Isso frustrante aí. pro espetáculo, sabe? Chato de ver demais. Muito ruim. Eu, igual eu tava falando, né? Acho que se o Rafinha tivesse em campo, ele seria um pouco mais agudo. Que ele puxaria para dentro, para canhotinha e tentaria bater. E ele tem mais essa Daria característica do velocidade, um né? contra O um. Barcelona. Eu acho que, por exemplo, se no lugar do Pedri entra o João Félix, também já seria diferente. Que é outro jogador com um contra um, que vai mais em direção ao Sim, gol. E já falando do Pedri também, o Pedri, ele tem habilidade, é inteligente, mas é fraco. Nas disputas de bola, não tem vigor físico para correr. Tá voltando de lesão, beleza, mas é fraco ainda. No futebol de hoje em dia, você tem que ser um pouco mais forte. Você tem que ter mais sim. valências físicas, né? Então, ainda falta nisso nele. Ele é bom jogador, mas se ele não ficar mais forte, não ganhar mais força de correr mais, de ocupar melhor os espaços fisicamente, dominar mais o campo, que é uma grande diferença, por exemplo, o Bellingham. O Bellingham domina o jogo de tal forma muito pela força física, pela capacidade física. Capacidade de correr, de atacar, de defender e de estar inteiro em todas as bolas. Então, o futebol de hoje está assim, é desse jeito. E num jogo que você fica com a bola há muito tempo, você precisa de um cara cada vez mais fresco para conseguir tomar cada vez melhores as decisões. E o Barcelona não Sim. tinha. O Gundogan estava extremamente sobrecarregado ali entre os dois zagueiros, voltando para ver se conseguia armar alguma jogada, mas não conseguia, porque não conseguia ser ofensivo. O Real Madrid teve um outro mérito enorme na partida, que conseguiu competir. O Real Madrid correu mais, marcou melhor. A marcação do Real Madrid encaixou muito fácil no jogo do Barcelona. Já no contrário não aconteceu. A marcação do, do Barcelona nunca encaixou no Real Madrid. O Barcelona não conseguiu, em um momento, encaixar uma pressão na saída de bola do Real Madrid. Em nenhum momento conseguiu. Quando o Real Madrid Não quis ficar propôs com a nada, bola, o na Real verdade. Madrid ficou com a bola. Hã? O Barcelona não propôs nada o jogo inteiro. O Barcelona não Isso aí. conseguiu fazer nada do que queria. Foi um jogo do time só. É por isso que eu botei no banho, né? Banho de bola merengue, tic-tac colher que no ataque não defende, não fez nada. Não foi mais porque o Real Madrid não quis. Senão ia ficar muito feio. Sim. Se o Real Madrid aperta um pouquinho no segundo tempo, acho que se o Ancelotti deixa um pouquinho mais o Vini, o Bellingham em campo, teria mais chance. Tipo, teria mais, caberia mais. Porque coube mais. Eu achei até que no gol do Leva, o Barcelona ia conseguir mudar um pouquinho a forma de jogar, ia ter um pouquinho mais de sangue no olho, correr um pouquinho mais e brigar um pouquinho mais pela partida. Só que não. Logo É porque depois ele fez isso antes do gol. isso aí, logo depois do gol do Lewandowski, teve logo o pênalti, contestável, claro, também acho, dá para você, se o juiz não quisesse marcar para mim, ele estaria certo, mas teve motivo também para marcar, porque o Araújo toca embaixo, toca em cima, e o braço de cima no pescoço do Vini Júnior, se tem força ou não, não dá para medir. Mas que o Sim. Araújo se colocou numa posição de perigo de cometer uma falta, se colocou. Então ele assumiu o risco de fazer a falta. E aí é pênalti. E o Vini Júnior possivelmente cabecearia aquela bola. Eu não tenho certeza se ele cabecearia, mas possivelmente cabecearia. Cara a cara com o goleiro já vendido no lance, na verdade. Então facilmente faria o gol. E aí desandou toda a água, o time foi todo. E a partir daí, a partir do 3-1, acabou o jogo.
Foi um jogo muito morno, muito chato. Esquentou um pouquinho no 4-1, né, numa boa jogada do Vinícius Júnior também. E Vinícius gol Júnior, do Rodrigo. A dupla brasileira jogou muito. O Bellingham, sem fazer gol, também foi um dos melhores da partida, mesmo não fazendo gol, claro. porque domina o jogo de uma tal forma que não tem como. E o Real Madrid, com o Nacho de zagueiro, o Mendy de lateral esquerdo, o Tchouaméni, que eu gosto muito desse francês, cara. Eu gosto muito desse francês. Eu acho o Tchouaméni muito bom de bola. O meio-campo do Real Madrid tá muito bem, porque Sim. daqui a pouco o Kroos e o Modric aposentam. Tem Tchouaméni. E o Camavinga não é tão bom quanto o Tchouaméni, mas é bom jogador. Pode crescer muito mais. Com o Bellingham, se eles conseguirem... Se o Endrick for esse centroavante que o Real espera que ele seja, nossa senhora, quem segura o Real Madrid? Papai. Porque é o Vai que ter um falta no time time. impressionante. Falta o centroavante. E os 3 jogadores, Sim, o ontem a gente Bellingham, viu isso, né? Se isso você olhar aí, o mapa de calor do Vinícius Júnior ontem, ele comparado com o do ano passado, né? O Vinícius Júnior atuou muito muito mais mais entrando na central. área no jogo de ontem, né? Muito mais central. E o Vini Júnior que precisava de uma partida como a de ontem, porque na temporada ele não vinha jogando bem. A temporada vinha sendo muito Sim. difícil para o Vinícius. Muito difícil, lesões chatas, complicadas, que precisava de tempo de recuperação, tempo de descanso também. Então, ele precisava de uma partida boa como aquela. Ele já fez a partida de volta dele, já Sim. foi boa. Já foi bem ofensivo, eu vi os melhores momentos, conseguiu atacar bastante. Só que ele precisava num jogo como o de ontem para se firmar, né? Para ganhar a confiança de volta e Voltando calar a boca do diretamente é Carrega. difícil, né, pra ele também. Carrega que foi fraquíssimo, né? Fraquíssimo jogador. Falei, mano. Mais polêmicas, né? Mais polêmicas. Assim, eu fico olhando para um panorama assim, mais a longo prazo do Barcelona, né? E uma coisa que eu já tinha escutado de algumas pessoas e vem se confirmando é que o Barcelona ele não tem muito um ponto de vista para seguir, não tem muito um caminho. A gente pode ver isso mesmo na presença do Roque ali, né? A gente já está vendo, por exemplo, a imprensa espanhola pressionando a falta de atuação que o Vitor Roque vem tendo no Barcelona, sendo que ele chegou tem semanas, né? Mas fica muito claro ali que o Barcelona está carente em todos os setores, né? Em todas as posições está carente de um esquema tático, de uma identidade de jogo, né? E, por exemplo, o que o torcedor do Barcelona espera e todos os espanhóis esperam de atacantes brasileiros, principalmente centroavante, é aquele jogador mágico, Gol. é aquele jogador das jogadas impressionantes, driblador, que busca a bola no meio de campo, rabisca Tira o todo coelho mundo da e chuta pro gol e cartola. faz o gol. Sim, Tira o coelho da mas cartola, né? essa não é a característica do Vitor Roque, né? Não é a característica do Vitor Roque. Ele é muito mais um jogador de área, que muito bem posicionado recebe, finaliza, tem boa finalização, faz o gol, é forte, né? Ele pode disputar com os zagueiros. Só que isso o Lewandowski está ali para fazer também, né? Mas parece que o torcedor do Barcelona ainda não vai aceitar muito bem isso, né? E vai ter que ter paciência, vai ter que esperar o Vitor Roque chegar, ele vai ter que esperar o Xavi dar as chances para o Vitor Roque em jogos mais propícios para isso. O que ele ia fazer ontem? Ele ia entrar e fazer 5 gols no Real e decidir o jogo? Parece que era isso que eles estavam esperando, pelo que estão falando do Vitor Roque. Lá ele já é intitulado como o reforço invisível do Barcelona. Então, mas aí o Barcelona sofre com o fair play financeiro. Eu vi uma reportagem hoje que o Barcelona não consegue contratar jogador por conta do fair play financeiro, que não consegue demonstrar o ganho para conseguir contratar mais jogadores. E aí o Xavi também não consegue reforçar. E foi até uma resposta à imprensa que perguntava sobre o cargo do Xavi no time. E aí, com isso, a que ponto a contratação do Vitor Roque foi pedida pelo Xavi para que ele resolva os problemas do time, ao invés de ser para tirar um jogador do Barcelona, do Real Madrid? A que ponto foi isso? Sim, eu imagino que o Real Madrid, tendo buscado o Endrick, acho que já teria deixado claro que o centroavante já estava definido, né? O centroavante jovem brasileiro.
Acho Sim. que o Real Madrid não ia atrás do Vitor Roque depois de que não. Mas o Barcelona precisava dar uma resposta pro mundo, né? Não, que Sim, tá de olho, que não tá morto. Porque o Barcelona ultimamente só vem. Eu não sei como é que ganhou a Liga na temporada passada. Porque o time do Barcelona vem muito feio. Com jogadores que surgem da base e tal, jogadores poucos conhecidos, mas que jogam com o coletivo, faz com que eles se sobressaiam acima do individual, que são jogadores que não se individualmente não se demonstram ser tanto quanto os outros, o passado do Barcelona era. Eles vinham de Messi, eles tinham Messi no time. Tinham Messi, tinham Soares, tiveram Neymar, tiveram Pedro, que foi um excelente coadjuvante, muito bom jogador, o Pedro. Então, eles vêm de um time com jogadores que individualmente faziam diferença. E agora eles precisaram muito mais do coletivo para conseguir o título ano passado do que precisavam antigamente. Né? Então, sim. acho que finalizamos, né, Manuel? Ficou faltando alguma coisa? Finalizamos. Tudo Finalizamos, fechadinho. tudo fechado. Mais uma vez, agradeço você, a sua presença, sua ajuda. Você que está assistindo esse vídeo, que assistiu, teve paciência para nos ouvir falando besteira do nosso pitaco sobre futebol. Agora, mais do que nunca, é a sua vez. Vai ali na caixinha de comentário, dá o seu pitaco, fala o que você achou. Pode falar de todos os temas que a gente falou hoje, ou falar de um tema só, do programa que você acha dessa bagaça que estamos começando a fazer. A partir de hoje, segunda e quinta-feira, estaremos com o nosso programa. A gente ainda vai definir um horário de lançamento e vai passar para vocês. Esse nosso programa aqui é gravado, mas a gente vai lançar ao vivo e vai acompanhar com vocês no chat ao vivo, tá bom? Então, é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Nos siga nas nossas redes sociais, @futebolpitaco e @motasesportesufc. Não é não? Emanuel, sua saudação final aí, seu agradecimento. Seu agradecimento e Agradeço muito a vamos todos, lá. né? Deixando muito claro que a paciência de vocês, né, para ter escutado a gente pitaco aqui durante todo esse tempo, ela vale muito pra gente, né? E aguardem, porque promete muito ainda. O futebol brasileiro voltando, a gente vai trazer mais coisa legal para vocês a respeito de futebol. Exatamente, futebol brasileiro voltando. Champions League vai entrar na sua fase mais importante. Temos Copa América no meio do ano, seleção brasileira contra Inglaterra e contra Espanha. Misericórdia. É teto para cardíaco, amigo. É teto para cardíaco. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado por estar aqui conosco. Já, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo, mande para geral. Vamos tapar sobre futebol. Esse foi o Rodada Futebol e Pitaco. Valeu!